Oi pessoal, nós vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre avaliação e desempenho, que é a nossa disciplina desta semana. E na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre qual é o foco da avaliação do desempenho, para que e quem deve avaliar e quais são os tipos de avaliação de desempenho que são mais utilizados dentro das organizações. Inicialmente, para a gente começar a nossa discussão sobre as avaliações de desempenho e por que nós devemos avaliar o desempenho das pessoas, nós vamos discutir, né, e ler dois conceitos, né, que são dos autores que nós estamos tomando como base para o nosso material e para as nossas aulas, que é Chiavenato e Lacombe. A avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa ou de uma equipe, em função das atividades que desenvolve, das metas e dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento. Então, essa é a primeira definição que nós temos de avaliação. Depois, nós temos que a avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as competências de uma pessoa ou equipe e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização. Então, resumindo, uma avaliação de desempenho, ela basicamente serve para que você, né, enquanto gestor, tenha condições e valores de referência para você avaliar a sua equipe ou um determinado colaborador de forma apartada. No geral, esse processo de avaliação, ele é para você julgar, né, esse valor, se aquele colaborador específico ou a sua equipe, ela está desempenhando as suas atividades com competência e excelência. E aí a avaliação ela pode ser individual, ela pode ser grupal para a equipe toda. E para qual é a finalidade de uma avaliação, né? Qual que é a contribuição para o negócio da organização que uma avaliação de desempenho ela pode trazer? É importante nós falarmos que a avaliação ela sempre traz muito medo para as pessoas, né? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós fomos e somos avaliados constantemente. Na autoescola, muitas vezes a pessoa ela dirige muito bem, ela sabe todos os conceitos, né, da direção, tanto para conduzir o seu veículo dentro da cidade ou nas rodovias, mas ao saber e ao ser submetido a uma avaliação, que é a prova de direção, né, e prática, essa pessoa ela fica travada, ela fica nervosa, e aí acaba que muitas vezes o desempenho dela não é um desempenho como ela de fato gostaria que fosse, mas simplesmente pelo fato de saber que está sendo avaliado, ele se travou. Isso acontece porque a avaliação como um todo, em todos os sistemas, né, escolas, empresas, instituições, sejam elas públicas ou privadas, a avaliação ela tomou uma tendência e um rumo muito errado. Quando você avalia uma pessoa, né, pelo menos era para ser assim, em recursos humanos, quando você avalia uma pessoa, você quer saber quais são as competências que essa pessoa tem, quais são as potencialidades que aquela pessoa tem que você ainda não está explorando. E se você encontrar uma ineficiência, se você encontrar um gargalo de uma possibilidade de melhoria, você vai apresentar para essa pessoa. A avaliação ela não tem interesse de julgar as pessoas por elas não serem competentes. Na verdade, a avaliação ela é um instrumento que a gente utiliza para que a gente consiga trabalhar as fraquezas, vamos dizer assim, as não competências de um determinado colaborador, de uma determinada equipe, e em cima dessas falhas, dessas ineficiências, nós desenvolvermos estratégias e planos de ação para que essa equipe e essa pessoa ela chegue aí ao desempenho máximo que ela pode oferecer para essa organização. Então, é isso que tem que ficar muito claro. Uma avaliação não é para punir alguém, não é para você trazer um castigo para uma pessoa, simplesmente é para você avaliar e, em cima dos resultados que você encontrar, você traçar uma estratégia de melhoria contínua para aquela pessoa ou para aquela equipe.
E aí, basicamente, nós vamos discutir e nós temos que entender qual é o foco da avaliação de desempenho. Né? O foco da avaliação de desempenho ele se divide em duas formas. Né? Na primeira, ela consiste em focar apenas no cargo ocupado. E na segunda, ela vai aí ficar baseada em cima das competências que determinada pessoa tem. Quando ela está focada no cargo que essa pessoa ocupa, você não julga ou não avalia as competências individuais que aquela pessoa tem. Na verdade, você avalia habilidades técnicas. Se a pessoa sabe ou não sabe, por exemplo, fazer um bolo, se a pessoa ela tem aptidão ou não e destreza e rapidez para fazer aquele bolo. Isso é uma competência do cargo de confeiteiro, boleiro, padeiro. O saber preparar o bolo, o saber fazer uma massa bem feita, o saber fazer com que o pão fique torradinho e fique gostoso, crocante ao mesmo tempo. Isso é quando você está avaliando as competências daquela pessoa, as habilidades técnicas daquela pessoa para aquele cargo. Quando você quer avaliar as competências dessa pessoa, que essa pessoa tem, você vai avaliar além do cargo. Não é o cargo que está sendo avaliado, e sim a pessoa. E aí, se a gente for seguir o exemplo do padeiro, eu posso dizer, por exemplo, qual que é a técnica que ele utiliza para fazer aquele pão, aquele bolo, tudo perfeitinho, mas além disso, eu vou observar se ele é organizado, se no tempo que ele preparou aquele pão, aquele bolo, ele deixou o ambiente de trabalho dele organizado, se ele fez, né, com todo o passo a passo do desempenho ali que ele foi submetido para fazer aquele determinado trabalho, se ele foi principalmente, né, usou as técnicas de higienização de forma correta. Eu estou avaliando competências da pessoa, né, se ela é organizada, se ela é esperta, se ela tem, por exemplo, proatividade. Porque muitas vezes o cargo de padeiro vai exigir que a pessoa tenha uma alta técnica para fazer um pão. Mas além disso, né, eu tenho que focar também nas competências dessa pessoa. E aí a gente vai falar muito um pouquinho, né, sobre isso lá na disciplina de treinamento e desenvolvimento, que o treinamento é mais voltado para o cargo e o desenvolvimento é mais voltado para a pessoa. Então, a competência, o foco da avaliação do desempenho, ele vai se dividir em duas etapas. Na primeira etapa, ele vai ser avaliado ao cargo ocupado. Quais são as habilidades técnicas que determinada pessoa precisa para poder ocupar aquele cargo. E depois ele vai avaliar as competências que essa pessoa tem. E aí isso é mais da pessoa, é individualizado. Se ela é proativa, se ela é dinâmica, se ela é organizada. Competências que você e eu, enquanto profissionais, nós temos que ter aí enquanto estivermos desempenhando as nossas muitas funções. E aí a gente pode fazer uma comparação da avaliação do desempenho baseada em cargos e baseado também em competências. O objetivo primário desse tipo de avaliação de desempenho baseada em cargos é avaliar o desempenho no cargo, a técnica que ele utilizou, se o pão foi gostoso, se o bolo foi gostoso, macio, crocante, doce ou não muito doce, e baseado em competências, eu vou avaliar as competências individuais e ou grupais, né? Eu posso ver, por exemplo, se aquele determinado padeiro sabe ou não trabalhar em equipe, qual é o relacionamento interpessoal que ele tem com seus amigos, né, com seus colegas de trabalho e também com seu chefe imediato. E como objetivo final, quando a avaliação de desempenho é baseada em cargos, ela basicamente tem cargos adequadamente desempenhados pelos ocupantes. E, baseado em competências, as competências são adequadamente aplicadas no trabalho das pessoas. Quanto à eficiência, quando ela é baseada em cargos, ela é adequação dos ocupantes aos cargos ocupados. E, baseado em competências, a adequação das competências ao negócio da organização. Na eficácia, força de trabalho adequada ao conjunto de cargos da organização. E
baseado em competências, resultado das competências aplicadas ao negócio da organização. Então vejam que em um momento a avaliação do desempenho ela vai estar totalmente direcionada para o cargo que aquela pessoa ocupa, e aí tanto seus objetivos, a sua eficiência, a sua eficácia, elas vão estar sempre voltadas para o cargo, e quando ela é baseada em competências, ela está avaliando habilidades que essa pessoa tem para desempenhar aquele cargo, mas aquelas habilidades elas não são específicas do cargo, e sim daquela pessoa. E por que nós devemos avaliar, né? Já parou para pensar que a todo tempo nós somos avaliados por alguém, né? Por qual motivo nós temos que ser avaliados? Para saber como está o desempenho do seu trabalho e fazer as devidas correções. Toda empresa precisa receber essa retroação, que é o feedback, porque sem essa retroação as pessoas caminham às cegas. Pensem comigo, pessoal. Você trabalha numa empresa e aí o seu superior imediato, o seu encarregado, o seu líder nunca chegou perto de você para poder te dar um feedback, para te dar uma retroação acerca do seu trabalho. A princípio, você pode pensar, poxa, eu estou muito bem, né? O meu encarregado não me fala nada, eu estou trabalhando aqui já tem 2 meses e até hoje ele não me falou nada. E aí você continua fazendo daquela forma, porque você acha que você está bem. Ao passar os 90 dias da experiência, ele chega perto de você e te demite. E aí ele vai alegar que você não atendeu as expectativas ou os resultados que a empresa precisava. E aí? Ele não te procurou para poder falar como que estava o seu desempenho e, como consequência disso, você achou que estava fazendo a coisa certa, mas você estava fazendo a coisa errada. Nessa situação hipotética que eu usei, é o que acontece em muitos casos, em muitas empresas que nós temos por aí. Né? A avaliação do desempenho ela serve justamente para isso, para fazer essas correções. Seja para um colaborador que está em período de experiência, ou seja, para aquelas pessoas que já estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da empresa. Porque se você não tiver essa retroação, se você não tiver esse feedback, você vai caminhar às cegas. E aí você precisa de ter esse feedback para que você possa corrigir os seus erros. Então, a avaliação ela tem que acontecer por este motivo. E se a gente for parar para pensar que a cada dia as empresas elas estão cada vez mais competitivas, o mercado de trabalho e o mercado concorrente cada vez mais competitivo, as empresas precisam saber como que está o desempenho dos seus colaboradores internos para que ela continue a desenvolver técnicas e estratégias e ferramentas para que ela ainda consiga continuar tendo esses resultados favoráveis que ela já tem. Ou, se ela tem apresentado resultados que não são tão favoráveis, para que ela consiga mudar esse quadro. Então, a avaliação ela tem que acontecer por este motivo, para que tanto a empresa receba esse feedback, essa retroação acerca de como está a sua imagem no mercado ou como está os seus processos, né, produtivos, para que ela consiga se manter nesse mercado. E claro que toda avaliação de desempenho, né, avaliar por avaliar, não faz sentido nenhum. Né? Quando nós vamos tirar a nossa carteira de habilitação, por exemplo, nós somos submetidos a vários testes, desde o teste psicotécnico até aquela prova que nós temos que fazer de legislação, depois as aulas, para depois nós sermos submetidos à prova, é porque tem uma razão, você quer, né, a sua CNH. Então, toda avaliação ela tem que ter um sentido, ela precisa ter uma finalidade. Quais são as principais finalidades de uma avaliação de desempenho? Primeiro, é baseada nas recompensas, né? A famosa avaliação por mérito. A partir desse tipo de avaliação de recompensas é que eu vou decidir se eu vou conceder um aumento ou uma gratificação, ou uma promoção ou transferência de um setor para o outro, ou até mesmo a demissão de um funcionário. Eu preciso avaliar para saber se aquele funcionário ele tem condições e aptidão de receber este aumento, se ele está, entre aspas, merecendo
né, se ele tem o mérito para poder ter esta promoção e este aumento salarial. Também para nós termos essa retroação, né, porque ela vai proporcionar conhecimento a respeito dos resultados e do meu desempenho, as atitudes e as competências. Quem é o maior beneficiado com um sistema de avaliação? O próprio colaborador que está sendo avaliado, porque ele vai conhecer ele mesmo, ele vai se autoavaliar e vai saber quais são as suas potencialidades e as suas falhas. E também para o desenvolvimento do colaborador, da pessoa que está sendo avaliada. Então, ela permite que cada colaborador saiba quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e com base nos dados que essa avaliação mostrou, ele vai poder aprimorar ou melhorar o seu desempenho. Nós temos também uma razão, né, para continuar e para aplicar uma avaliação de desempenho por questões de relacionamento, né, por meio de uma avaliação voltada para as questões relacionais. Nós temos a capacidade, né, e condições de fazer com que esse colaborador ele melhore o seu relacionamento com seus parceiros e com seus chefes imediatos, uma vez que, quando eu tomar conhecimento de alguma falha, de algum erro, eu vou fazer a intervenção. Volto a dizer, avaliar por avaliar não faz sentido nenhum. Se você avaliou, ouça o que as pessoas, né, falaram. É como se fosse uma pesquisa de satisfação. Se você fez uma pesquisa de satisfação para saber qual é o pensamento ou o posicionamento que as pessoas têm acerca da sua empresa, importante é que você faça, né, e atenda às necessidades e os pedidos daquelas pessoas, porque senão não faz sentido nenhum. Para que você colocou uma pesquisa de satisfação do cliente, sendo que você não quer fazer nada? Eu coloquei uma pesquisa de satisfação e os meus clientes comentaram que a sala de espera ali da minha empresa é muito quente, precisava de um ar-condicionado e ter um cafezinho. Aí você pega, vê aquilo ali e fala, não vou fazer isso não, vou gastar dinheiro à toa. Não fez sentido nenhum a sua pesquisa. Na avaliação é a mesma coisa. E também para a gente ter essa percepção, o próprio colaborador, ele sabe, né, o que as pessoas vão pensar sobre ele, e aí ele vai melhorar a sua percepção enquanto pessoa e a percepção do entorno social também, das pessoas que estão à sua volta. Então, essas são as principais razões, né? Aí nós temos ainda para um potencial desenvolvimento, com base nos resultados que nós vamos obter daquela avaliação, nós vamos, nós vamos desenvolver programas de treinamento e discussão, nós vamos falar sobre sucessão de carreira de acordo com o potencial de cada um. Eu avaliei e vi que a pessoa tem potencial para poder ser um gerente, um gestor, ótimo. Eu sei agora que na primeira oportunidade que tiver, essa pessoa pode ser um sucessor. Então, por isso que é importante a avaliação. E também para aconselhamento. Essa avaliação ela oferece para o gestor e para o especialista de recursos humanos informações de como fazer esse aconselhamento e orientação para os seus colaboradores. Uma vez que, através dessa avaliação, você vai ter dados importantes de determinado grupo de pessoas ou de pessoas isoladas de um determinado setor, e com base nesses dados você vai poder montar e moldar um script para você poder aconselhar nas possíveis melhoras que aqueles colaboradores precisam ter. Então, o motivo de nós avaliarmos e as principais razões da avaliação são esses. Quem que deve avaliar o desempenho? Como eu já falei, o maior interessado no resultado é o próprio colaborador. Então, é importante que o colaborador que foi avaliado, ele saiba o seu desempenho. Tem empresa que tem a cultura e o hábito de esconder o resultado da avaliação de desempenho do colaborador. Isso é um método ultrapassado, sabe? Empresas que utilizavam métodos de avaliação
mais antigos é que faziam isso. Hoje não, nos dias atuais, o sistema de avaliação de desempenho ele é em conjunto. O colaborador ele é o maior interessado, então ele precisa participar daquele momento de dar o feedback para que ele saiba onde que ele deve melhorar e aquilo que ele pode continuar fazendo porque está certo. Então antes era muito centralizado, só um setor que basicamente era gerência ou RH é que fazia essa avaliação de desempenho. Hoje, a avaliação ela é feita em conjunto entre o avaliado, o avaliador e tem alguns casos, né, de uma abordagem mais moderna, é que a equipe também ela faz parte dessa avaliação e isso é algo muito bom, muito fantástico, porque aí todos ficam envolvidos, né, nesse processo de avaliação. Então aqui eu tenho alguns exemplos e aí eu trouxe, né, as abordagens, né, as abordagens mais tradicionais e as abordagens mais modernas. Na avaliação de 90 graus, esse tipo de avaliação, ela permite que apenas o gestor ou superior imediato avalie o funcionário. Somente ele tem o poder, né, nas mãos para fazer a avaliação. Esse método é um método muito ultrapassado. Muitas empresas não utilizam mais, somente aquelas empresas ainda que são muito centralizadoras. No método de avaliação de 180 graus, o colaborador e o gestor, eles se autoavaliam. O colaborador avalia o gestor e o gestor avalia o colaborador. Então, é uma linha na horizontal, né? Eu faço a avaliação do meu superior imediato e o meu superior faz a minha avaliação. Esse tipo de avaliação, ele é considerado, né, não tão moderno, mas é um tipo de avaliação que é muito utilizado até os dias de hoje. E hoje nós temos a avaliação de 360 graus, que é a mais completa, né? É a mais moderna, dentro de uma abordagem aí muito atual. A equipe toda vai avaliar aquele colaborador. Tanto o seu superior imediato quanto os seus colegas de trabalho vão fazer essa avaliação. Esse tipo de avaliação, ela principalmente serve para quando você quer saber qual que é a percepção que os seus amigos têm de você e não só apenas o seu gestor. Se os seus amigos falam que você é uma pessoa bacana e só o seu gestor fala que não é, pode ser que muito provavelmente você tenha algum problema com o seu gestor e o seu gestor está deixando esse problema, talvez até pessoal, atrapalhar no seu processo de avaliação. Então, quando a avaliação ela é de 360, ela abrange outras pessoas, a gente tem menos margem de erro para poder considerar, né, problemas de relacionamento interpessoal, por exemplo, entre liderado e líder. Já na avaliação de 90 graus e de 180, a gente não consegue ter tantos dados, porque só está mesmo o gestor avaliando. Então, por isso que a avaliação de 360 graus ela é muito utilizada e ela é considerada uma das abordagens modernas aí no sistema de avaliação de desempenho. Então, pessoal, é basicamente sobre isso que a nossa aula dessa semana vai falar. Vocês têm o material para consulta. Além do material para consulta, eu deixei também alguns materiais complementares que é importante que vocês façam a leitura, para vocês compreenderem. É claro que, além dos materiais disponibilizados, eu recomendo que vocês também façam pesquisas e busquem outras fontes de informação para enriquecer o aprendizado de vocês. Nós temos ainda o nosso fórum para vocês participarem, nós temos os questionários, as atividades avaliativas e eu deixei também podcast para vocês entenderem um pouquinho sobre esse universo da avaliação de desempenho. Eu espero vocês lá no fórum e até a próxima semana.